Adoro quando eu apresento um balanço para um cliente, digo que ele tem lucro e me pergunta onde é que está meu dinheiro. Sou Adalto Freire da Acessos de Contabilidade e aqui nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre lucro e dinheiro. Onde é que foi parar? Lucro significa dinheiro em caixa? Não sei, às vezes sim, às vezes não. Eu posso ter dinheiro em caixa e não ter lucro. Como? Bom, aqui precisamos entender um pouco a mecânica da contabilidade, que ela simplesmente retrata a mecânica dos negócios. Sempre na contabilidade, que eu gosto de utilizar o exemplo de fichinhas. Você lembra as fichinhas de anotar contas a pagar, contas a receber que a gente tinha? Então, sempre que a gente for trabalhar na contabilidade, todas as operações elas têm que mexer no mínimo em duas fichinhas. Sempre vai ter o débito e o crédito. Mas não vamos falar em débito e crédito, vamos falar em fichinhas. Por exemplo, vendi. Vendi, vai lá para a receita, é um faturamento, fichinha de faturamento, positivo. E vendi à vista, recebi em dinheiro, vai lá na fichinha de caixa, aumentou caixa, aumentou receita, beleza? Então aqui eu posso dizer que receita é igual a caixa, mas 100% de receita significa 100% de lucro? Não, porque da receita eu tiro o imposto, eu tiro custos, certo? São outras fichinhas. Imposto vira uma conta a pagar, porque se eu lancei um menos aqui, eu tenho que lançar em outra fichinha, de novo, sempre duas fichinhas, contas a pagar, imposto a pagar, e vai indo, certo? Aí eu vou depois diminuir a fichinha de caixa, pagar aqueles impostos, certo? Bom, mas existem operações de resultado, lucros, que você faturou, entrou dinheiro, mas o que aconteceu com esse dinheiro? Você comprou um caminhão, diminuiu a fichinha de dinheiro, e aumentou a fichinha de veículos. Mexeu aqui no resultado? Não. Mas você tirou o dinheiro do caixa e botou em imobilizado. Mas o lucro está lá. O lucro não houve alteração no lucro. Por isso que muitas vezes você tem lucro e o dinheiro não está no banco propriamente. Ele pode estar lá no imobilizado, que você comprou o caminhão. Então a gente tem que olhar o fluxo do dinheiro no negócio. Existe inclusive uma demonstração muito bacana chamada demonstração dos fluxos de caixa. Está lá na contabilidade. A contabilidade é a razão para tudo, cara. Vai lá, fala com a gente te mostra onde é que está o teu dinheiro. Você lembra aquela pergunta que falei no início do vídeo? Aonde está o meu dinheiro? Eu consigo te mostrar tudo que tu fez com o teu dinheiro dentro da tua empresa. Então, tu vendeu, tu teve um lucro. Esse lucro pode estar lá dentro do caixa, bancos, pode estar em saldo de cliente, você vendeu e deu prazo muito longo para o cliente, ele não te pagou, então está lá em cliente a receber. Pode ser que você pegou todo o dinheiro e comprou imobilizado, ou botou tudo em estoque, ou ainda pegou todo o dinheiro e pagou dívidas, certo? Então, ou seja, não aumentou nada lá do lado do ativo, na parte boa do balanço, e diminuiu dívidas. Então, mas eu tenho lucro e estou sem dinheiro. Sim, então lucro significa que é dinheiro no caixa? Não. Dinheiro no caixa significa que é lucro? Não, porque eu posso ter vendido todo imobilizado, botado todo o dinheiro no caixa, certo? E não ter acontecido nenhuma operação de resultado. Eu vendi um ativo e botei ele, ou o cliente pagou e botou todo o dinheiro no caixa. Não houve lucro nenhum nesse período. Então, ou seja, lucro não significa caixa. Agora é muito importante. Caixa é vital para as empresas e há uma necessidade líquida de caixa. Você tem que ter uma capacidade de conseguir girar, porque se você não tiver dinheiro para pagar as suas operações, você vai acabar batendo na porta de quem? Do banco e pagando juros. E juro não é dinheiro que fica no bolso do sócio, é dinheiro que fica no bolso do acionista do banco, que não é você, é outro. Então, por quê? Muitas vendas, certo? Elas não respeitam o fluxo de caixa que você precisa, porque você pode vender a prazo, vai lá para a conta de cliente, mas o imposto tem que ser pago no mês seguinte, o salário tem que ser pago no mês seguinte, o fornecedor daqui a pouco já tem que ter sido pago e o dinheiro ainda não foi recebido. E aí você tem lá um lucro, um monte de conta para pagar e o dinheiro não está no caixa, está parado lá no cliente. E aí muitos clientes, meus clientes, acabam pegando esse dinheiro do cliente, indo lá, banco descontar duplicados e tirando parte do seu lucro, pagando os juros para o banco. Então você tem que fazer essa análise. Como é que a gente chega nisso? Lá na contabilidade, uma contabilidade bem montada, a gente consegue elaborar demonstrações de fluxo de caixa,
calcular indicadores de necessidade líquida de capital de giro para que você consiga estabelecer o seu projeto financeiro e toda a sua organização financeira, fluxo de caixa, contabilidade orçamentária, então é a maior maravilha. Você precisa de ajuda? Chama a gente, Acessos Contabilidade. Aqui a gente consegue te ajudar com a maior precisão possível dentro do trabalho. Gostou desse vídeo? Conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, tem que ser distribuído para todo mundo. Valeu, pessoal!